E aí, galerinha do sétimo ano, mais uma vez aí na nossa videoaula. Novamente, eu aqui utilizando o recurso da máscara, mas hoje esse recurso tem tudo a ver com o tema da nossa aula. Como assim, Gia? Que hoje nós vamos aí falar sobre micro-organismos, aqueles seres tão pequenos que mal podem ser vistos. Aliás, né? A olho nu eles realmente não podem ser vistos, porque a nossa visão aí ela tem uma certa limitação. E aí comecei a videoaula falando aí sobre, aliás, falando não, desculpa, usando aí a nossa máscara, que realmente está sendo um acessório importantíssimo, porque nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, uma doença aí que acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Doença essa muito conhecida por nós, a Covid-19, causada aí por um micro-organismo, que vai ser aí, turma, o assunto central da nossa videoaula de hoje, tá certo? Então, olha só. Estamos vendo aí uma imagem, percebemos já aí do que se trata, né? Estamos aí visualizando um vírus e realmente aí no mundo ao nosso redor, esses micro-organismos eles estão aí aos quatro cantos do mundo, vamos dizer assim. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que precisamos lavar as mãos. Olha aqui o meu companheirozinho, né? O bendito álcool em gel. Lavar os alimentos, evitar consumir alimentos que estejam possivelmente contaminados por micro-organismos, né? Que são esses seres microscópicos que não podem ser observados a olho nu. Certo? Mas aí o que seriam realmente esses micro-organismos? Qual seria aí os métodos mais indicados para evitar uma possível contaminação por eles, já que alguns deles são patogênicos, ou seja, alguns deles são causadores de doenças. Doenças essas que em algumas situações são extremamente perigosas, né, e corremos risco de morte quando aí somos contaminados com algum tipo desses micro-organismos. Mesmo sem que possam ser vistos a olho nu, os micro-organismos são vidas microscópicas que podem ser encontradas nos quatro cantos do mundo, como eu já tinha falado anteriormente, desde a atmosfera até o fundo dos oceanos. Os micro-organismos podem ser vírus, bactérias, protozoários ou fungos, ou seja, existem micro-organismos em vários reinos. Nós já vimos aí, né, que os seres vivos eles são organizados em reinos e esses micro-organismos eles estão aí espalhados dentre esses reinos, apesar de serem microscópicos, de para serem visualizados devemos recorrer ao auxílio do microscópio. Alguns deles são extremamente perigosos, outros são extremamente necessários para a manutenção da vida. Então, pelo que a gente pode entender, já aqui de início, é que nem todo micro-organismo é patogênico, ou seja, nem todo micro-organismo é causador de doenças. No decorrer da aula, a gente vai entender esse ponto de vista, tá? Esse assunto de uma forma mais clara. Ao contrário do que se pensa, nem sempre precisamos evitá-los. A maioria deles é capaz de trazer benefícios ao nosso organismo. Você já deve conhecer alguns alimentos como iogurte, que contém bactérias do bem, aquelas que povoam seu intestino e ajudam no seu funcionamento. Elas compõem nossa microbiota intestinal, ou a nossa flora intestinal, um conjunto de micro-organismos vivos que habitam o nosso intestino, fortalecendo nossas defesas contra infecções e ajudando a absorver alguns nutrientes. Além de bactérias, nossa microbiota também conta com o auxílio de alguns fungos. Então, só para a gente entender, alguns alimentos que nós consumimos, eles contêm aí micro-organismos, dentre eles aí algumas bactérias e alguns fungos. Só que para esclarecer melhor, para não ficar aquele alarde, eu estou consumindo bactérias, será que esse alimento vai me fazer mal? Alguns micro-organismos não fazem mal ao nosso organismo. Alguns micro-organismos, pelo contrário, auxiliam na manutenção, no funcionamento
adequado do nosso corpo, tá certo? São os nossos parceiros, né? Eles não seriam aí parasitas do nosso organismo, tá certo? Por outro lado, existem os micro-organismos infecciosos, que são aqueles capazes de desencadear doenças, onde encontram condições favoráveis para se desenvolver. Esses micro-organismos infecciosos eles também podem ser chamados de micro-organismos patogênicos. Eu já falei aqui durante essa aula essa palavra algumas vezes. Micro-organismo patogênico é um micro-organismo que possui essa característica de causar doenças, de infectar o hospedeiro. A partir de agora, vamos estudar uma categoria de micro-organismos mais específica, que são os vírus. E aí tem vários detalhes relacionados aos vírus que nos deixam aí com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas, vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Teve até um aluno que na nossa sala virtual veio me fazer esse questionamento. E aí por que naquele momento eu não respondi? Porque essa dúvida deste aluno, e eu espero que ele esteja assistindo essa nossa videoaula agora, eu deixei em aberto. Não porque eu não tenha dado atenção, mas porque era um assunto futuro das nossas aulas. E aí, será que o vírus, esse micro-organismo, ele é ou não é um ser vivo? Na aula de hoje a gente vai compreender um pouco melhor aí essa classificação, tá certo? E aí, logo de início eu posso dizer a vocês que vírus não possui um reino. Ele não pertence a nenhum reino que já foi citado nas nossas aulas. Então aí a gente já fica naquela dúvida, naquela incerteza de se ele não pertence a nenhum reino, ele é realmente um ser vivo? Vamos pensar. Primeiro, os vírus são classificados como seres acelulares, ou seja, existe na natureza uma estrutura que está no limite entre o ser vivo e a matéria bruta. E aí o que seria essa matéria bruta? Já estudamos nas nossas aulas também. É uma matéria que não possui vida. Então o vírus está ali no limite entre ser um ser vivo ou ser uma matéria bruta. Observa-se que é mais provável ela se comportar como ser vivo quando está no interior de uma célula viva, como uma célula humana ou um próprio outro micro-organismo como as bactérias. No entanto, é acelular, ou seja, não é formado por células, embora contenha matéria orgânica, principalmente proteína e ácido nucleico. Basicamente, turma, os vírus são formados por uma cápsula proteica que contém o seu material genético. E aí é uma confusão na nossa mente. Vírus não tem reino, mas vírus tem material celular, vírus tem proteína. E aí, vírus é ou não é um ser vivo? Ora ele se comporta como matéria bruta, ora ele se comporta como um ser vivo. Que confusão, professor. Calma, turma. No decorrer da aula, a gente vai desvendando aí esses mistérios em relação a esse micro-organismo tão curioso. Olha só, além disso, essa estrutura tem a capacidade de se cristalizar fora da célula, o que lhe dá condições de permanecer de uma forma inativa. Literalmente falando, os vírus, quando não estão no interior de uma célula viva, eles se comportam como um cristal. E isso lhe dá condições de permanecer inativo por muito tempo, até ele encontrar uma célula essa que ele vai parasitar, que ele vai infectar. Sua presença nas células pode causar vários tipos de doenças. Vamos aí agora falar um pouquinho das características, né? O que compõe, como se reproduz, de que se alimenta e tal. Vamos aí falar um pouquinho sobre as características dos vírus. Como já mencionamos em capítulos anteriores, os vírus desafiam a classificação dos seres vivos. Por um lado, são capazes de se reproduzir e possuem material genético, duas características atribuídas aos seres vivos. Por outro lado, não são dotados de células, são acelulares. Mas a gente viu aí que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Se vírus não é formado por célula, em certos momentos ele se comporta como um ser vivo,
em certos momentos eles se comportam como matéria bruta. O que esse fato deles serem acelulares contraria a teoria celular, que foi algo que nós já estudamos. Estruturalmente, os vírus são acelulares e chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Agora, por que eles recebem essa denominação? Por que eles recebem essa classificação de parasitas intracelulares obrigatórios? A gente vai entender um pouquinho melhor no próximo slide. Primeiro, vamos por parte. Por que eles são classificados como parasitas? Porque vivem às custas das células, causando-lhes prejuízo. Isso caracteriza uma relação de parasitismo. Então, no parasitismo, que é uma relação aí que ocorre entre os seres, somente um se beneficia, enquanto o outro acaba sendo prejudicado, certo? Então, os vírus aí são chamados de parasitas por conta dessa condição. Ele se beneficia da relação, mas ele não oferece nenhum benefício para o seu hospedeiro. Intracelulares, porque para concluir o seu ciclo precisa atingir o interior das células. Então, como eu falei, fora da célula, ele se comporta como um cristal, como um mineral. Ele só vai ter aí atividades atribuídas a seres vivos, como reprodução, quando eles estão no interior de uma célula, quando eles estão aí parasitando uma célula. E obrigatórios, porque sem essa relação eles são incapazes de se multiplicar. Então, eles precisam estar parasitando uma célula, eles precisam estar no interior de uma célula viva para que eles possam se multiplicar. Fora de uma célula viva, ele não consegue realizar a sua multiplicação, certo? Então, por essas três características, eles são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Então, se a gente está utilizando a expressão obrigatórios, não há exceção. Eles precisam estar no interior de uma célula para adquirir características atribuídas aos seres vivos. Basicamente, sua estrutura possui uma cápsula de proteína, como eu já havia falado lá no iníciozinho da nossa aula, que envolve o seu material genético, composto de ácido desoxirribonucleico, nosso tão famoso DNA, ou ácido ribonucleico, conhecido RNA. Os vírus que são constituídos por DNA são chamados de adenovírus, como o causador da doença conhecida como a catapora. Então, o vírus que causa a catapora, o seu material genético é formado por DNA. Com relação aos vírus com RNA, podemos chamá-lo de retrovírus, como o HIV, que é o causador da AIDS. Então, falando um pouquinho sobre esse assunto, turma, existe uma diferença. A AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. São os sintomas causados pelo vírus, que é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, certo? Então, estamos vendo aí ao lado a representação de um vírus. Ele possui uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína, e no interior dessa cápsula de proteína temos aí o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA. Quando ele possui o DNA, adenovírus, quando ele contém RNA, retrovírus, tá certo? Em sua maioria são parasitas específicos, ou seja, cada vírus ataca geralmente apenas um determinado tipo de célula. Por exemplo, o vírus da poliomielite ataca as células nervosas. Já o vírus do resfriado comum infecta as células da mucosa nasal. Como nós estávamos falando aí no slide anterior sobre a AIDS, no caso do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele ataca especificamente os linfócitos T, que são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. Elas formam o nosso sistema imunológico. E aí, com esse sistema imunológico fragilizado, a pessoa facilmente acaba pegando uma outra doença. Então, não é o vírus da AIDS que mata, não é o HIV que mata o hospedeiro. São essas doenças oportunistas. Como o sistema imunológico fica muito fragilizado, então outras doenças acabam elevando um paciente soro positivo, são aquelas pessoas que contêm aí no seu organismo o HIV, elas são chamadas de soro positivas. Esse soro positivo ele acaba
indo a óbito, por conta não do HIV, mas sim de uma outra doença que acaba aí se alastrando pelo organismo, já que ele está tão fragilizado por conta aí do ataque do HIV ao seu sistema imunológico, tá certo, turma? Então, temos aí a reprodução viral, tá certo? Como é que o vírus se reproduz? Já sabemos que essa reprodução só vai acontecer se ele estiver parasitando uma célula viva, né? Se ele estiver no interior de uma célula viva. Lembrando, turma, essa célula pode ser outro micro-organismo, como as bactérias, que é o que nós vamos ver agora. Você deve estar se perguntando como um organismo acelular, que se cristaliza e interrompe o seu metabolismo quando não está parasitando uma célula, consegue se reproduzir. Para responder essa pergunta, vamos examinar um vírus denominado bacteriófago, que parasita células procariontes. Células procariontes são quem? Muito bem, 7 humanos, as bactérias. Certo? Então vamos ver aí, ó, nosso próximo slide para ver de que forma isso acontece. Então temos aí o esquema de um bacteriófago, certo? E aí como é que inicialmente ocorre? A estrutura do vírus é formada por uma cabeça, só um instantinho aqui, turma, ó, por uma cabeça, tá aqui, ó, que é justamente a cápsula de proteína, que tem formato de um prisma, que se liga a uma cauda, tá vendo aqui a cauda, que também é proteica, também é formada por proteína, e aqui, ó, na sua base, nós temos aí 6 fibras. Essas fibras o vírus utiliza para aderir à bactéria, né? Para grudar, vamos dizer assim, na bactéria. Para se replicar, ou seja, para se reproduzir, o bacteriófago se fixa na superfície dessa bactéria por meio das suas fibras, perfura-lhe a membrana celular, de acordo com o que vocês estão vendo aí na imagem, injeta seu material genético, acabando aí por infectar a bactéria. Uma vez no seu citoplasma, o material genético viral, ou seja, o material genético do vírus, vai até o nucleóide, já que células procariontes não têm um núcleo separado do citoplasma, então ele tem um nucleóide, que é a região ali onde se encontra o material genético, ok? E aí esse material genético viral acaba se apropriando do material genético da própria bactéria e passa a comandar a síntese de novos bacteriófagos, ou seja, começa a comandar a produção de novos vírus. E aí com essa produção, a membrana que envolve essa bactéria acaba se rompendo, e aí esses novos vírus que foram produzidos pela própria bactéria, já que ela teve o seu material genético infectado, buscam novas outras bactérias para infectá-las da mesma forma. Viroses. E aí o que seriam viroses, galera? Viroses são doenças causadas por vírus. Então os vírus eles tanto podem causar doenças nos animais como nos vegetais. Como nós seres humanos fazemos parte do reino animalia, não estamos livres das chamadas viroses, ou seja, das doenças causadas por vírus. Antes de conhecer algumas delas, vamos apresentar para vocês aqui alguns conceitos úteis no estudo das doenças causadas por esses micro-organismos. Então, olha só, agente etiológico, patogênico ou patógeno. É o micro-organismo que, ao infectar o indivíduo, desencadeia a doença. No caso da AIDS, por exemplo, quem seria esse agente seria o HIV, vírus da imunodeficiência humana. O hospedeiro é o organismo que abriga os agentes infecciosos. No caso aí da AIDS, quem seria o hospedeiro? O ser humano. E o vetor é aquele que transmite o agente infectante de um hospedeiro para o outro. Então, no caso aqui desse vetor, nós poderíamos destacar o Aedes aegypti. Ele é o vetor, né, do vírus causador aí, que acaba ocasionando a dengue, a chikungunya, né, que também é uma doença que o vetor é o Aedes aegypti. Então, só para a gente recapitular, agente etiológico, que pode ser patogênico ou patógeno,
São os micro-organismos que vão infectar o indivíduo, ou seja, é quem causa a doença. O hospedeiro é o infectado, é quem vai sofrer a consequência da ação do micro-organismo. E o vetor é aquele que transmite de um ser para outro, tá certo? E aí, turma, no livro de vocês, certo? No capítulo 8, nós temos aí várias viroses que foram abordadas no material de vocês. Por que eu não achei interessante abordar essas viroses na nossa videoaula? Porque fica uma coisa cansativa e, de certa forma, repetitiva. Então, vocês vão aí aprofundar o estudo de vocês no livro e a atividade referente à nossa videoaula de hoje estão nas páginas 111, 112 e 113. Então, galera, só para recapitular, apesar de serem microscópicos, esses micro-organismos classificados como vírus, eles podem ser extremamente perigosos. Atualmente, né, só para reforçar aí o comunicado, estamos atualmente vivendo uma pandemia que é causada por um vírus. E aí, turma, uma doença que acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Então, devemos sim tomar as devidas precauções, as devidas medidas de higiene, certo? Saiu de casa, rapidinho aqui, ó. Usa aqui, ó, a nossa máscara, tá certo, turma, ó. Teve contato com alguma coisa no meio externo aí da sua residência, saiu, tocou na maçaneta de uma porta, tocou aí no corrimão de uma escada, quando precisou pegar um transporte público, teve contato com alguma parte desse, que é impossível, né, nós estarmos num ônibus e não termos contato com as cadeiras, catraca, enfim, usa o álcool em gel. Então devemos sim tomar as devidas precauções, certo? Para não sermos aí contaminados, infectados por esse micro-organismo. Então aprofundem o estudo de vocês sobre algumas viroses que o livro de vocês aborda. Realizem as atividades. Não esqueçam, turma, essas atividades, a resposta, a resolução dessas atividades devem ser enviadas a mim por meio da nossa sala virtual lá no Google Classroom, tá certo? Então, um grande abraço, cuidem-se, espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui tomando todas as medidas necessárias e até a nossa próxima aula.